Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje eu tô com um cara aqui que acabei conhecendo ele em um evento de network e as coisas foram desenvolvendo. Ele já vai estar conosco no Conecta Constru, vai ser um dos palestrantes lá do nosso evento e ele faz um trabalho muito legal. Se você tem um terreno e você quer incorporar, quer construir, ele é um dos sócios da 360 Projetos. Ele desenvolve para você. É uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Eu estou aqui com o engenheiro Romualdo Carvalho. E aí, Romualdo, tudo bem? Fala, João, tudo bem e você? Beleza. Graças a Deus. É engraçado, Romualdo, que eu já seguia você no Instagram antes de eu conhecer você pessoalmente, né? Ele tem um perfil no Instagram muito grande, né? É o Obras de Valor. Muitas pessoas conhecem o Instagram e agora que ele começou a mostrar a cara dele, né? Mas ele já estava estourado. Hoje deve ter mais de 1 milhão de visualizações Tem mais de 1 milhão por dia de por visualização. dia. A gente já teve pouco mais de 110 milhões de visualizações nos últimos 8 meses. Que A gente isso, criou cara. o perfil ali em maio do ano passado, né? E aí ele foi crescendo de forma orgânica bem rápido mesmo. Caramba, e olha que legal, eu seguia você, não lembro quando, eu lembro da postagem de dezembro, quando você falou, estamos com tantos mil seguidores, se eu não me engano 100 mil na época. Então, dezembro 120 por aí, mais Eu ou acho menos. que é isso, você É. fez uma postagem 120 mil seguidores e até então eu não lembro se você já estava mostrando seu rosto ali. Não. Aí, determinado dia, um outro amigo postou um history, marcou você. Aí tava ali uma postagem de você e ele marcou. Aí eu falei, caramba, é o cara que tá por trás do Obra de Valor. Exatamente. A gente, no perfil, eu tenho um perfil mais reservado, né? Então, eu trabalho com investidores, a gente faz desenvolvimento imobiliário, né? E eu não gostava de aparecer, né? E aí, quando a gente foi em dezembro, novembro, 11/11, uma, um grande player aqui do mercado imobiliário me chamou para ser patrocinador do evento dele, em troca de mídia, só em mídia. Eu não coloquei nenhum centavo, era uma cota de patrocínio bem alta, mas eu não Certo. coloquei nenhum centavo. E aí, o intuito era divulgar ali O o evento. trabalho do evento, exato. Porém, ah, quando eu subi, eles me chamaram no palco, o dono do evento não me conhecia. Não me conhecia, pessoa, ele não conhecia a minha Sim, feição. igual eu, Ele não conhecia. E quando na eu cheguei lá, época. eu falei assim, olha, pô, sou eu, o Romualdo aqui do Obra. Caramba, você... Pô, então vai subir um pouco no palco, né? E quando eu subi no palco, dali eu fiquei 2 minutos no palco e apareceram 10 pessoas me chamando depois pra fazer negócio muito grande. Que já conhecia seu Ah, Instagram, talvez. Conhecia meu Instagram e também me viu ali, né, no palco, e o que eu falei ali do que a gente trabalhava, né? Porque, como eu falo, né? O meu trabalho, eu vendo tempo para investidores imobiliários, né? Então, basicamente, você tem uma rotina corrida, o incorporador, ele tem várias áreas que chegam para ele, e em poucos minutos ou segundos, dependendo se eu já fiz uma triagem inicial da área, a gente cria um business plan no nosso software. A gente tem um software próprio que a gente desenvolveu. Mas, enfim, quando eu falei sobre isso lá no evento, né? Quando a gente desceu, para você ter uma ideia, uma noção de grandeza, são mais de 1.000 unidades que a gente está negociando com 2 pessoas que eu conversei nesse evento. Aí eu falei, caramba, eu preciso aparecer, porque ninguém me conhece, Sim. né? E aí eu comecei, aí uma das pessoas também, que é uma pessoa muito legal, que é a Dayana, né? Ela estava no evento e ela tem 20 e poucos mil seguidores, é muito bacana. E ela falou assim, olha, você tá aqui no evento também? Eu não sabia. Aí quando eu cheguei, né, eu fiquei do lado dela, fiz uma fila pra conversar com ela. Ó, eu tinha 100 e poucos, 120 mil seguidores, ela tinha 20 mil. Mas fiz uma fila enorme pra conversar com ela, eu fiquei do lado dela, ela não me conhecia. Aí, quando terminou a fila, terminou de conversar com ela, ela falou assim, aí eu falei assim, oi, Dayana, tudo bem? Ela, oi, quem é você? Eu falei, o Romualdo Obra de Valor. Ah, é você que é o Obra, esse aqui é o cara do Caramba. Instagram. E aí veio uma galera perto de mim, aí foi lá no painel, muita gente tirou foto comigo lá no painel, né? E eu falei, caramba, como assim, né? Porque pra mim Você já era famoso no ramo da. Você é famoso no ramo da construção civil, porém não você tinha um estava rosto. nos bastidores. Não tinha um rosto. Aí na hora que você colocou o rosto da pessoa, caramba. Aí ela falou assim, poxa, aí nesse dia ela até mandou uma mensagem pra mim e falou assim, olha, pô, vou te contratar pra trabalhar nas minhas mídias sociais, né? Até brinquei com ela, falei assim, olha,
nada que 20 mil por semana não pague, né, nosso trabalho, né, pra trabalhar só mídia social, só isso. Ela falou assim, não, pô, aí não dá. Não, eu falei, brincadeiras à parte, o que você acha de a gente criar post junto, né, porque ela tem autoridade no mercado imobiliário e tem outras pessoas também que têm autoridade e eu tenho engajamento. Né? Então é uma troca boa para os dois lados. Eu tenho seguidores, engajamento e por outro lado as pessoas têm autoridade, né, no mercado imobiliário. E aí eu comecei a fazer post, fiz com ela, agora fiz com o Rafa esses dias para trás, o Rafa Mendanço, né, do Network Constru, e agora já tem uma grande player que vai fazer comigo já essa semana já, né? Legal. Bem grande. A Carolina Caribé, né? Ela fez até esses dias para trás ela deu palestra para Harvard no Copacabana Palace, pra você ter ideia sobre o mercado imobiliário, e é uma pessoa que eu admiro bastante, e é muito legal você poder também estar se conectando com essas pessoas. E o Instagram, ele me proporcionou isso, além dos eventos de network, mas essas pessoas que eu tinha como ícones ali do mercado e tenho ainda, nossa, são um exemplo para mim, né? Eu marquei assim, falei, olha, eu quero um dia ter um Instagram com 20 mil seguidores, 30 mil seguidores para poder falar com essas pessoas, né? Que elas tinham 50, 60, 70, é diferente, 100 na hora mil. que você chama, manda um oi. E agora, mas só que quando aconteceu muito rápido, né? Então eu já tinha 100 mil e eles com 60, 70, 80, 100 mil seguidores. E não é o seguidor, porque eles têm seguidor qualificado. Não que eu não tenha seguidores qualificados, tenho bastante também, mas é uma outra estratégia que eu uso para chegar em muita gente de forma orgânica, né? Então eu tenho ali o meu feed e tenho o Reels, né? O feed são assuntos sérios, porque assim, não adianta só você chegar em pessoas, em muita gente, mas você precisa chegar e manter aquelas pessoas dentro do seu perfil. Conectadas. E aí é o que a gente fez. Então tem outras estratégias também que eu utilizo ali, né, que além de eu vou mantendo aquelas pessoas conectadas, elas são muito, assim, nossa, eu sou muito grato por todos os seguidores que a gente tem hoje, né, mas, assim, como eles têm bastante engajamento, chega em muita gente. Eu coloco um post hoje, amanhã tem 100 mil visualizações, 50 mil visualizações, assim, um post. Tanto que um post com menos de 20 mil visualizações eu apago no dia seguinte. No Reels? No Reels. Com menos de 20 mil visualizações eu apago no dia seguinte. Assim, porque senão ele vai contaminar o engajamento dos outros posts, né? Então, enfim, mas isso com relação à obra de valor. Mas dali hoje, como a gente tem uma relevância no mercado, poxa, eu alcanço, são 1 milhão de visualização por dia, né? Então, muita gente, 31, o último mês, os últimos 30 dias, deu 31 milhões. E não foi o melhor mês. Eu tive mês com 38 milhões de visualização no mês, né? Então, assim, foi o passado, né? Então, com isso, a gente consegue também chegar nas pessoas que a gente pretende, né? E fazer negócios, cara. Fazer negócios. Basicamente, assim, eu não preciso fazer muitos negócios no ano. Porque como a gente trabalha com desenvolvimento imobiliário e um montante muito grande de recursos, né? Um negócio, 2 negócios, 4 negócios por ano já dá um faturamento assim muito elevado, né? Faturamento de grande empresa. Sim. Então, vamos falar agora um pouco sobre a 360 Projetos. Vocês, existe um terreno. Você, com o endereço daquele terreno, quais informações você precisa além do endereço? Você precisa do IPTU? Eu quero construir a kitnet, já te falamos sobre isso. Já tem o terreno. Naquele terreno, você já fala para mim o que eu posso construir? Com o endereço apenas? Sim. Na cidade de São Paulo, se você tem somente o endereço, né, da cidade de São Paulo, se você tem o endereço correto, não é aquele sem número, né, mas tem o endereço correto na cidade de São Paulo, em poucos minutos eu tenho um business plan pronto desse empreendimento, porque é um software próprio nosso, né, que faz uma triagem das informações e a gente pega ali, mas lógico, isso daí são informações quantitativas, não qualitativas, né? As informações, elas são relacionadas a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, né, como você pode aproveitar aquele terreno, né? Então, dali, tiram várias informações e aí a ponto de ter a área de construção sobre a área de terreno, né? Ter ali informações relacionadas. A gente tem um banco de dados de todos os empreendimentos que a gente já desenvolveu, que dá hoje, em somatória de unidades, um pouco mais de 3 mil unidades. Em todos os empreendimentos que a gente desenvolveu. Que você já desenvolveu. Que a gente já desenvolveu o business plan, trabalhos, enfim. E dali a gente tem uma planilha muito grande, com várias informações do tipo. Por exemplo, se você tiver um terreno, por exemplo, com pelo menos 600 metros quadrados e com pelo menos 15 metros de frente, num zoneamento ZC ou ZM, que é uma zona que não tem tanto potencial construtivo, e grandes construtoras não brigam por essa zona, então é legal você trabalhar, a cada 9,72 metros quadrados de terreno eu coloco uma unidade habitacional. Ou seja, vamos arredondar para 10, né? Então, se você tem 600 metros, eu coloco 60 unidades num terreno de 600 metros quadrados. Olha, você faz 600 metros quadrados só, você coloca 60 unidades, sim, em média de 32 metros quadrados, que enquadra dentro do perfil de venda que se o terreno tiver 300 metros, existe uma... Eu já fiz vários projetos de 300.
você consegue lançar ali 30 kitnet? Ou depende de Não. várias informações? Não. Um terreno de 300 metros quadrados, possivelmente você vai ter um terreno 10 por 30. E aí você tem outras limitações que são relacionadas à altura da edificação, que assim, quando eu vou tentar não ser muito técnico, mas quando a altura da edificação ela chega a um certo nível, que é paralelo ao perfil natural do terreno, que é uma informação que tem na prefeitura, não é a informação o jeito que o terreno está hoje, é a informação que tem lá para trás da prefeitura, né? Por exemplo, a gente está falando prefeitura de São Paulo. Então, quando você passa de 10 metros do perfil natural do terreno, você precisa ter recuo lateral, né? Quando até 10 metros você não precisa ter recuo lateral, exceto para janelas, né? Quando a janela está paralela ao vizinho, você precisa ter, do alinhamento do vizinho ter pelo menos 1,5 m, e quando ela está perpendicular ao vizinho, pelo menos 75 centímetros, né? Mas quando você tem num terreno de 10 por 30, cara, 300 metros, dificilmente você vai pegar um terreno de 300 metros de 15 por 20, sabe? Muito difícil. Aí nesse aí talvez daria para fazer um pouco mais. Mas de 300 metros daria para colocar de 18 a 21 unidades que a gente já colocou. Aí vai depender de algumas características do terreno pra gente conseguir colocar. Mas de 18 a 21 unidades, 300 metros só, cara. Terreno muito pequeno, terreno de uma casa. Então nós estamos falando 10 por 30. Você tem que ter um recuo nas duas laterais? Não, 10 por 30, até 10 metros de altura, que seriam 3 andares, você não precisa ter nenhum recuo. Você só teria que ter recuo onde você tem janelas. Então vai ter alguns postos de ventilação para que você possa ter ali, desenvolver, para atender tanto prefeitura quanto Código Civil. Então até 10 metros de altura, você não precisa ter o recuo. Não. Que seriam 3 andares. 3 andares. Mas é do perfil natural do terreno, porque tem terreno que está caindo. Não, esse tá é um específico que eu conheço e ele é reto. Se ele é plano, então daria para fazer 3 andares. andares. É uma casa, né? Tem uma casa lá. Aí depende do tamanho das unidades, João. Por exemplo, isso eu tô falando aí 18 unidades para uma média de 32 metros quadrados. Se você quiser menor, vai dar para colocar mais unidades, né? E todas regulares, tá? Não é nada de irregular. É regular, matrícula individualizada, tudo individualizado, né? Se quiser luz, vender, tudo. Futuramente é individual. Individual. E olha só, por exemplo, nesse formato a gente vai enquadrar numa legislação específica, né? De São Paulo, que se eu não me engano é 59885. Mas, porque hoje, eu já fiz projetos lá para trás, mas hoje não sou eu que faço, são meus sócios, que são queridíssimos, a Letícia e o Alan. Se vocês estiverem vendo aqui, muito obrigado Letícia e Alan. São meus sócios, né? Então, assim, e os meninos que fazem hoje os trabalhos, né? Nessa parte de desenvolvimento. Mas, nesse terreno de 300 metros quadrados que você está citando, né? Daria para colocar aí de 32 metros quadrados, aí 18 unidades, 6, né? E aí você, só onde que tem janela mesmo que você precisa. Em cima, dá para fazer uma área de lazer ou não é permitido? Não, porque no caso, se você colocar essa área como permanente, assim, não e sim, né, mais ou menos, mas assim, dependendo como é o perfil natural do terreno, porque dependendo do perfil natural do terreno, ele comporta você colocar pelo menos ali mais uma caixa de escada e chegar naquela parte. Porém, ali você vai ser obrigado a instalar um elevador. Né? Se passar de 10 metros, é isso? Ou não? Não, porque o elevador, qual que é a obrigatoriedade dele? Para acesso de qualquer área comum, né? Área de uso comum, assim, você teria que ter o elevador. Então, assim, nessa legislação, para 3% das unidades do empreendimento precisam ser acessíveis. Isso é natural para essa legislação. 3% precisam ser acessíveis. Agora você fala, poxa, 18 unidades vai dar 3%, vai dar 0,60, então uma unidade vai ter que ser acessível. Então coloca lá no térreo. Assim, não necessariamente ela acessível, né? Mas passível de acessibilidade, né? Que, então você vai deixar um modelo que você possa encaixar ali o banheiro, que seja acessível, né? A porta e tal, tudo. Agora, o pessoal precisa ter acessibilidade também na área de lazer, entendeu? E aí você vai ter a obrigatoriedade de colocar um elevador e, eventualmente, ele vai atrapalhar o rendimento financeiro desse empreendimento, né? Então, se for permitido fazer uma área de lazer na parte superior, porque essas perguntas que eu estou te fazendo já tem tudo a ver com algo que eu já tenho em mente, tá? Uhum. Então a questão aí, porque a área de lazer eu acho que venderia muito, mas a questão aí é o elevador, teria que colocar o elevador. Não é um impeditivo, depende da área que você está colocando, depende do valor de metro quadrado que você pode vender aquela unidade, ele também encaixa. Você coloca lá 18 unidades, um elevador, sei lá, 150 mil, vai custar 7, 8 mil reais por unidade o elevador. Agora você vai só entender se no seu modelo de negócio, aquele 7, 8 mil, ele vai comportar. Lógico que todo mundo vai preferir. Já fiz a conta, vale muito a pena, então, porque você fazer uma área de lazer lá em cima top e tal, pra galera ter ali um momento de descontração, eu acho que venderia muito isso. Tanto que aquele empreendimento que eu te mostrei, aquele empreendimento maior,
A gente fez pista de Cooper lá na cobertura das duas torres, né? São 300 e poucas unidades, 156 em cada torre, né? A gente colocou pista de Cooper na cobertura e colocamos sim o acesso, porque o lazer no rooftop, ele aumenta em até 20% o valor de venda De valorização. das unidades, quando você coloca o lazer no rooftop. Tem custo, enfim, aí todas as outras coisas relacionadas, mas em geral ele viabiliza bem, né? É só que em pequenos empreendimentos, já fiz algumas contas, depende da região, ele às vezes não encaixa e depende da região encaixa. É só questão de conta mesmo. Eu vou te passar o endereço acabando aqui. Você já tinha falado pra mim, né? A gente já tinha conversado. Eu falei, como ele vai lá na entrevista, depois eu vou. E se você tiver interesse, a gente pode até marcar um dia pra ir lá conhecer. Você conhece a futura Praia Artificial de São Paulo, né? Na Zona Sul, já ouvi falar. Já. Fica ali na Marginal Pinheiros. E esse terreno tá do lado. Legal, É uma oportunidade. Eu fui lá, conheci. E eu falei, bom, só que na correria, você fazendo várias coisas, mas é algo que eu penso em adquirir esse terreno para construir. E essa vista que eu tô te falando vai dar para praia artificial. Perfeito. Então é algo perfeito, cara. É porque ali quando você faz o acesso ali nessa parte superior, né? Então ele teoricamente, né? Tudo teoricamente. Então você tem que entender, tem algumas questões para você abordar, tá, João? Então até leviando da nossa parte e só falar, olha, sim, 100% de certeza, porque depende do perfil natural do terreno, depende de algumas outras características que a gente tem ali. Mas a possibilidade de colocar um lazer no rooftop aumenta muito o empreendimento. Então, aumenta muito o valor do empreendimento, né? Então, a gente tem todos os empreendimentos quase que a gente está fazendo. Olha, ó, os 3 maiores que a gente está fazendo, todos eles têm lazer no rooftop. Todos, a maioria tem. É uma tendência hoje. E dos clientes nossos também, aí nem todos, porque alguns são terrenos pequenos, né? Assim, de 300, 400, 500 metros quadrados, mas os que comportam também, a região comporta um valor de metro quadrado maior, a gente também inclui esse diferencial, né? Legal. E me fala um pouco sobre sobre o software. Você falou que vocês desenvolveram, né, esse software. Uhum. E hoje vocês vendem isso no mercado? Ou a ideia do software é apenas você facilitar o seu trabalho com o incorporador? Não, eu não vendo no mercado. Já teve até, inclusive, gente que ofereceu comprar parte da minha empresa para ter acesso ao software. Não, porque hoje ele é um diferencial competitivo nosso, né? Mas assim, eu modelei ele de forma que poderia ser utilizado para mais de uma empresa, como eu tenho 4 empresas. Cada empresa que eu mudo o login, ele muda toda a figura do software, a entrega do business plan, né? Então, de acordo com a identidade visual de cada uma das empresas. Mas o foco não é vender o software, e sim agilizar nosso trabalho. Porque, por exemplo, chegou um dia, João, que um cliente ele tem 200 terrenos, cara. E ele me procurou. E, cara, e aí, pra analisar 200? A gente analisava rápido. Em 40 minutos, 1 hora, a gente analisava coisas Cada um. Então, 40 minutos, 1 hora, a gente analisava coisas que outros escritórios analisavam, às vezes, 1 semana, 2 semanas, enfim, depende do nosso tamanho, né? Não escritórios grandes, mas do nosso tamanho, em 1 semana, 2 semanas, a gente analisava em 40 minutos, 1 hora, né? Até que chegou um belo dia, esse cliente, ele me ofereceu, ele me mostrou uma carteira de 200 terrenos. Eu falei, caramba, eu vou precisar fazer alguma coisa para ser mais rápido. Mais rápido. E aí, como antes de fazer engenharia civil, eu fiz engenharia de software, mas eu parei no meio do caminho, depois civil eu terminei, mas engenharia de software eu parei no meio do caminho. E assim, nas minhas horas vagas, João, eu gosto muito de desenvolver software, né? Então, quando eu paro um pouco... Sério? É um hobby seu? Você hobby. desenvolve? Eu desenvolvo software. Aplicativo também ou não? Aplicativo. Aí, hoje, assim, eu desenvolvo em plataforma no-code hoje. Mas já desenvolvi na raça, em C++. Não sei se você conhece isso, sabe o que é isso, mas quem conhece sabe que é terrível. Lá pra trás, lá em 2004, mais ou menos, né? Então tem uma historiazinha aí pra trás. Mas dali, um dia, quando eu fazia engenharia de software, um amigo meu, o Vitor, do canal E-Commerce, também muito bacana, cara fera. Pensa um cara fera. Ele deu aula, inclusive, no meu sucesso.com, do Flávio Augusto, né? É um parceiraço meu, parceiraço. E é do tempo lá de faculdade de software, né? Ele chegou um dia e falou, caramba, Romualdo, mas você gerencia uma loja de material de construção, por que você não vai fazer engenharia civil? Eu falei, cara, putz, mas eu gosto de software, né? Ele falou, cara, mas e aí? Mas você vai terminar a faculdade e o que você vai fazer ali depois da faculdade, né? Aí eu falei, putz, é mesmo, vou ter que procurar do zero. E aqui na Civil, eu poderia, como era loja de bairro, né, que eu gerenciava, cara, quase todo mundo fazia obra irregular, quase todo mundo. Eu falei, não é possível que toda obra tem que ser irregular, cara, dá pra fazer esse negócio regular. E foi dali que eu procurei entender como fazer isso, né, e aí, enfim, posso entrar nesse assunto ou não, mas aprendi
como fazer esse desenvolvimento regular de pequenos empreendimentos, né? De 4, 5, 6 unidades, né? E aí a gente foi crescendo e ficamos ali até 2019 fazendo aí na beira 15, 20, 30 unidades, né? Até 2019. E dali eu tive acesso a um parceiraço meu hoje, que hoje é meu sócio, né? Um arquiteto bem renomado no mercado nacional, que durante a pandemia ele pediu para que eu reformasse ali espaços pequenos ali do escritório dele, né? Porque tava tudo parado, tal, quebrar um vidro, pintar a parede e mexer alguma coisa em 2 banheirinhos, né? Escritório. Escritório de arquitetura ali é um dos 100 maiores do mundo, né? O De escritório arquitetura. é um dos 100 maiores do mundo. Ele tem uma sede aqui no Brasil, né? E aí ele queria que Caramba, cara. ele tem no Brasil, tem em Portugal, tem na Colômbia. E é brasileiro? Não, o escritório não é português. Mas Tá. esse meu sócio, ele é brasileiro, né? E aí ele é o CEO daqui do escritório do Brasil, né? Então ele, assim, tem quase o dobro da minha idade, né? Marcelo Montoro, também, se estiver ouvindo, Marcelo. Cara, muito, muito legal poder ter parceria com ele, né? Ter sociedade, na verdade, no CNPJ, né? E a incorporadora, eu tenho 50% da incorporadora e tem 50% da incorporadora. Os empreendimentos maiores vão para essa incorporadora e os pequenos, porque o Marcelo não faz sentido para levar para ele os empreendimentos pequenos, de 40, 30, 40, 50 unidades, né? Já tá em outro jogo. É outro jogo, e aí isso a gente desenvolve em casa, né? Na minha empresa, na 360 e dentro de casa aqui também. Legal. E aí, enfim. Caramba, muita coisa, cara. Como que você dá conta de fazer tanta coisa assim? Então, Organização. cara, assim, não sou eu que faço sozinho. Sim. Né? Então a gente tem equipes, né? Então cada empresa, eu tenho sócios estratégicos, né? Nas empresas, mas eu sou hiperativo, né? Então no tempo de faculdade, como eu dormia 3, 4 horas por noite, eu continuo dormindo 4, 5 horas no máximo por Sério, noite. cara? Né? É ruim isso pra Você saúde. acorda cedo. Acordo 5 horas da manhã, mais ou menos, 4, 5 horas da manhã, e vou dormir meia-noite, 1 hora, mais ou menos assim, né? Mas você tem mais tempo pra trabalhar também. Que assim, por um lado, isso é bom para você poder desenvolver coisas, né? E por outro é ruim para a saúde, né? Sim. Então, eu tô num processo já que eu fazia isso de segunda a domingo, praticamente, né? Caramba. Então, agora, sábado e domingo é muito raro, assim, eu trabalhar, né? Sábado e domingo eu deixo, quando eu vou em eventos, né? Coisa do tipo, muito raro. Né? E de segunda a sexta também, né? Eu não trabalho até meia-noite, 1 hora. Eu fico acordado até meia-noite, 1 hora. Entendi. Né? Então, assim, eu paro ali de trabalhar 6, 7 horas da tarde hoje, mas já cheguei, eu trabalhava até 1 hora da manhã, né? Agora paro 6, 7 horas, fico com meu filho, brinco ali com meu filho, né? E depois... aí vou mexer no Obra de Valor, né? Programar os posts do dia seguinte, porque, por exemplo, enquanto a gente tá aqui, entra um post Você lá. programa no ar. 7 horas, porque eu já vi que sempre, mais ou menos esse horário, entra lá, obra de valor. Isso, entra um post, e aí entra um 7, depois um 10, depois um meio-dia, e aí, eventualmente, eu complemento um post ou outro no meio do caminho, né? Então você já deixa tudo programado na noite anterior. Tem no meus rascunhos ali, eu tenho ali pelo menos uns 30 Reels, assim, já prontos. Que nem, por exemplo, hoje eu tava no evento lá do Rafa, no café em Alphaville, e eles... Aí o pessoal, não, mas como que você faz isso? Eu falei, quer que eu faça na sua frente? Eu levei 15 segundos de um vídeo pronto pra colocar. Eu falei, ó, tá vendo? Tá aqui, na sua frente, pouco mais de 1 hora, tinha 15 mil visualizações, sabe? Mas é que você também, de ter vindo da área do software, te ajuda, você acha? Software talvez não, mas da questão de você desenvolver processos, né? Então eu sou fanático por desenvolver processos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer na 360 um projeto de aprovação e licenciamento, né? A gente tem 185 itens, um checklist que a gente avalia para desenvolver o processo, né? Quando a gente vai desenvolver um business plan, também a gente tem lá todo o nosso passo a passo, a gente chama de MOP, Manual Operacional Padrão, né? Então a gente tem um pouco mais de 120 MOPs hoje na empresa, manuais operacionais padrões de como fazer cada uma das atividades. Do tipo, poxa, precisa puxar um EPTU na internet, tem um MOP lá de 5, 6 folhas para isso. Precisa fazer um planejamento de uma obra, tem lá um MOP de 120 folhas para isso, né? Então assim, porque a gente desenvolve, vê o modelo, treina, testa, valida, né? Quando ele está validado, aí eu coloco para que outras áreas da empresa sejam desenvolvidas, né? Mas isso, cara, é a questão do dono. O dono tem que desenvolver o manual operacional padrão, para depois os funcionários entenderem, os sócios, enfim, entenderem qual que é aquele fluxo que é desejado, né? Porque tem uma entrada e tem uma saída do que você deseja, na qual a qualidade que você deseja para aquele processo, né? E para que você tenha capacidade de fazer em menos tempo mais coisas, né? Então,
Então são processos. Eu tenho muitos processos lá desenvolvidos, mas eu quero chegar em 450 processos na empresa. A gente tem uma meta, eu tenho 120 hoje de desenvolvimento, então tem bastante chão pela frente para desenvolver processos, né? Caramba, mas em qual empresa ou no grupo Todas de as empresas? empresas têm processos. Tá, mas essa de 120 que você quer chegar em 450 é alguma empresa específica? Não, isso é no grupo, né? Porque No grupo. elas vão se integrando, né? Vão se entendi. conectando, porque uma desenvolve um empreendimento, outra incorpora, outra constrói. Então, assim, são empresas assim conectadas. Outra capta terrenos, né? Então, assim, são empresas conectadas, né? É um grupo de empresas que elas são conectadas. Elas são oriundas de uma empresa só. Como eu tinha, quando chegou em 2019, é legal essa história também. Chegou em 2019, um cliente falou para mim assim, Romualdo, você passaria no teste do ônibus escolar? Eu falei, pô, o que é isso aí, cara? Teste do ônibus escolar? Sei lá o que é isso, né? Ele falou, você tem um filho pequeno, não tem? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, pô, beleza. E se o ônibus escolar passar por cima de você, o que acontece com essas empresas? Eu falei, quebra. Porque, pô, eu faço tudo. Né? Em 2019 era isso que acontecia. Talvez com você aconteça isso. Sabe? Porque não vai ter uma outra pessoa que vai Não estar tem prospectando, processo. não tem um processo ali definido. Ele falou, porra, você. Desculpa a palavra. Poxa, você precisa de processos definidos. Né? E ter outras pessoas também. E aí eu fui começar processo seletivo. Nunca tinha feito um processo seletivo. Aí eu comecei e falei, cara, então tem que ver. E eu gosto de tudo que eu vou fazer, eu gosto de hackear aquele modelo, né? Então eu olho assim, modelar, né? Então modelo, como que aquela pessoa está fazendo, como que aquela outra pessoa. E crio o meu modelo. Não tinha um modelo de processo seletivo, a gente fez um processo de 2.000 pessoas, né? Um processo seletivo, investi valor, né, para que chegassem todas essas pessoas, mas foram alguns processos, na verdade, né, a cada 3 meses eu fazia um, mas, enfim, uns 4 processos seletivos entraram 2.000 pessoas nesse processo. Caramba. E dessas 2.000 pessoas, o meu intuito ali era ter ali pelo menos 4 sócios novos, né, que viessem desse processo. Eu contratei 12 pessoas nesse processo, algumas continuaram por um tempo, até o ciclo, né, final, outras não, mas é natural, isso, você fez ali o processo seletivo, eu começava com um anúncio, depois ia pro formulário, dessas 2.000 pessoas, cara, era só o cara preencher o formulário, João. Você acredita que só 800 preencheram o formulário? 1.200 nem preencheram o formulário, cara. Então você já eliminou 1.200 1.200. foi embora. E aí das 800, né, eu fiz ali uma triagem e 100 pessoas dessas eu chamei pra entrevista. Dessas 100 pessoas, eu pedia logo depois da entrevista para que a pessoa me mandasse uma apresentação com 10 folhas, exatas 10 folhas, estava escrito desse jeito, nenhuma mais, nenhuma menos, eu falava isso na entrevista. Aí o camarada mandava com 8, eliminado. O outro mandava com 11, eliminado. A outra mandou com 169 folhas, cara, ela tinha um monte de pós-graduação, um monte de coisa fora. Você pediu Tal, 10. mas eu pedi 10, pronto, Aí tá você falou eliminada, assim, ela tinha um currículo enorme, mas foi eliminada na Você hora. queria um currículo com 10 folhas. Com 10 folhas, e tinha um briefing, né, tudo tem um processo, né, então tinha um processo, mas é bem simples, é só o camarada ler, só pra ele não errar, e entregar em até 48 horas. Aí tinha gente que me entregava em 3 dias. Tinha que entregar até 48 horas. E um prazo, porque se você não colocar uma meta, você sabe meta SMART? Nunca ouvi falar. SMART é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Então, assim, SMART, o acrônimo, né? Então, assim, é em inglês o termo, enfim, mas todo mundo usa isso daí por um processo de gestão, né? Então, todas as metas têm que ser SMART, porque senão você só não tem uma meta, cara, você tem uma anotação. Se você não tiver algo que tem começo, meio e fim, você não tem uma meta, você tem anotação, cara. É só isso, é só uma anotação, né? Então, enfim, eu colocava essas metas e aí daí, por exemplo, das pessoas que foram lá, só 20 pessoas entregaram a apresentação, 20, 30 pessoas entregaram a apresentação, coisa do tipo. Eu chamei essas pessoas para as provas, né? E elas entraram nas provas. E aí, assim... Era um processo. É um processo. Seletivo, aí então. a prova também tem uma semana para a pessoa entregar. Cara, ela faz na casa dela, uma semana, para me entregar a prova. E eu falava, olha, não pede para outra pessoa fazer, porque eu vou te pedir depois na minha frente para alguma coisa daquela prova você me explicar. E aí, se você não souber me explicar, você não fez, né? Então, enfim, dava uma semana para fazer. E, assim, basicamente, primeiro é entregar a prova completa. Não é certa, é completa. Aí depois de entregar a prova completa, entender o briefing, porque aí eu entendi que o camarada sabe interpretar texto. Porque isso é uma soft skill, né? É uma habilidade que a pessoa tem ali. Agora hard skill, que é como fazer cálculo, como você fazer isso, como fazer aquilo, cara, isso é treinável. A soft skill não é treinável, né? A hard skill é. Agora, a soft, que é personalidade, o cara é pontual, essas coisas não é treinável, cara. O cara, infelizmente, ele já acostumou, já pegou vários vícios ali que eu não vou corrigir isso dele, né? Então, dali a gente começou esses processos seletivos, enfim. Dali,
Duas dessas pessoas hoje são minhas sócias, que é a Letícia e o Alan, são meus sócios hoje. Eles passaram pelo Passaram- processo? Então, 3 anos comigo Os dois? hoje. Os dois hoje são meus sócios, né? Então, Caramba. os dois têm dupla formação na USP, Eles FAO-Poli. são arquitetos? São arquitetos. A formação principal deles é arquitetura, né? Eles têm FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na USP. Só que eles têm também engenharia na Poli, como extensão, né? Então, mas não foi o critério, assim, de contratação. Não tem nada a ver com faculdade, cara. Pra mim, tanto faz a faculdade que a pessoa faz. Porém, em todo esse processo, eles foram muito efetivos, né? Eles passaram por cada etapa ali. Todas as etapas. O meu processo seletivo é que nem assim, até o Marcelo Germán do ERG, não sei se você já viu, da empresa autogerenciável, muito legal também esse cara pra seguir. Esse eu acho que eu sei quem é. Então, aí o Marcelo fala assim, ó, cara, você contrata contrata devagar e demite rápido. Por exemplo, se não encaixou com a proposta de valor, Manda não tem embora. com os valores, assim, infelizmente, cara, assim, não dá pra Senão você você vai perder manter, tempo. porque você vai perder o principal ativo que você tem, tempo. O principal ativo que você tem é tempo. Quando você entende esse jogo, né? Então, aí você fala, poxa, peraí. Então, como que eu posso ser mais produtivo? Né? E aí tem vários livros que você pode ler. Um deles que é bem legal, não sei se você leu, o Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Não li, mas conheço o livro. Cara, quando eu li esse livro, mudou totalmente a jogada pra mim, cara. Sério, cara? Totalmente, mas totalmente. Foi um ponto de inflexão. Um dos pontos grandes de inflexão na minha carreira foi esse livro, cara. Ele mudou muito, assim, a minha percepção de como você... como que tá ali? Tá? Tranquilo, Tá tranquilo. tranquilo. Mas então, assim, ele mudou bastante a percepção de como você cria os processos. Ele trabalhava, por exemplo, a empresa dele era americana, ele ganhava um bom dinheiro, mas ele não tinha qualidade de vida, né? Então, ele criou processos e tudo, começou a delegar tarefas, né? Eu não vou contar o livro inteiro aqui, porque também, para dar um spoiler, mas ele criou processos, tarefas, e aí eu falei, poxa, isso é interessante, né? Acho que eu tenho que ir nessa linha de raciocínio, né? Tá. E foi onde que a gente criou. Um cara que eu sou muito fã e vou até mandar um abraço aí, é um cara que eu assisto o podcast dele todas as semanas, é o Marcos Marques, do Acelerador Empresarial. É um cara que eu quero conectar, eu vou participar do Acelerador Empresarial em breve, e ele fala muito sobre isso, processo. Ele desenvolveu processos na empresa dele e ele tá voando, tá voando. Na semana passada teve até um evento lá, só que eu tava gravando aqui no dia e não consegui ir porque atrasou. Mas quando você entende a necessidade do processo e você cria, as coisas funcionam de uma forma rápida, né? De uma forma organizada. Exatamente. E esse é o intuito, né? Porque quando você cria processos, ele te dá, assim, você tem tranquilidade. Por exemplo, a gente tá aqui. E eventualmente você precisa analisar um terreno, porque eu tô batendo um papo com você. Cara, quase todo papo que eu converso com algum investidor, algum empresário, algum empreendedor, enfim, ele fala, pô, mas tem um terreno do meu amigo que é tal Sempre terreno. tem, sempre Quase todo, tem. velho, quase todo. E aí o que eu faço? Eu falo assim, me dá o endereço, se é em São Paulo. Se for em São Paulo. Se for fora de São Paulo, o meu software ele foi desenvolvido especificamente para São Paulo. Mas ele pode ser adaptado para outras cidades. Não é meu interesse agora, mas ele pode ser adaptado. Mas enfim, se ele for dentro de São Paulo, é só você me passar o endereço. Eu só mando um endereço para meus sócios e escrevo lá, por exemplo, LDT, que é levantamento de dados técnicos, né? Que é um processo nosso. E em poucos minutos eles criam no meu software, eu viro para você e eu mostro o business plan em poucos minutos. Poucos minutos mesmo está pronto, sem eu conhecer o terreno. E foi nisso que um dos clientes a gente captou. Foi assim, ele falou, olha, mas o que você faz? Eu falei, exatamente, eu vendo tempo para investidores imobiliários, me dá um terreno, mostrou o terreno, fiz o BP em 20 minutos. Ele falou, não é possível, cara. Você tem 20 minutos atrás, você nem conhecia esse terreno, como que você já fez isso daí? Eu falei, não, porque a gente tem um software próprio para fazer isso. Né? E isso dá bastante tranquilidade, né? E tem um processo definido. Ali você ganha o cliente, cara. Ganha porque é um diferencial competitivo muito grande, né? Assim, porque não é fácil uma empresa pequena como a nossa ter um software próprio que faz essa gestão, né? Então a gente já analisou, por exemplo, no nosso software mais de 5 mil unidades, né? Mais de 1,5 bilhão de VGV, né? No nosso software, né? Então assim, não que isso é meu, não tem nada a ver, é de cliente, né? Mas enfim, é um volume de informações ali muito grande, né? E hoje é o novo petróleo, né? A informação. Exatamente, a informação é tempo e você acabou, você criou algo que capta o cliente, ganha a confiança dele de tal forma que eu imagino que deve ter mudado o seu jogo, né, nesse momento. Porque eu peguei esse terreno e um amigo me indicou uma arquiteta. E ela fez uma call comigo de 1 hora. Eu tenho minha vida corrida, eu tive que ficar 1 hora fazendo uma call com ela. Aí mandei para ela o endereço, ela me pediu IPTU. Eu não comprei o terreno. Aí eu tive que ir lá no dono do terreno pedir o IPTU, um senhor.
O cara já ficou inseguro. Aí ele foi lá, me passou o IPTU, passei pra ela, demorou uma semana pra ela fazer o que você faz em 20 minutos. É porque Olha o processo. o IPTU a gente puxa com a minha senha web na Prefeitura de São Paulo, né? Então a gente acessa com a minha, com os meus sócios, né? Com a senha web, e aí a gente puxa aí. Questão de, é um processo, é um minuto do nosso software puxar Mas o IPTU. porque você desenvolveu esse processo. O processo está desenvolvido. Ele está desenvolvido, está consolidado, né? Então, é algo assim. Mas é aquilo, sabe, João? Então, assim, a informação do nosso mercado, né? É assim, por exemplo, que nem até você estava entrevistando o Ferraz, né? Do estúdio. Enfim, do Grupo Estúdio. O que acontece? O pessoal não sabe desenvolver um business plan de qualidade. É muito difícil. Aí você tem bons professores no mercado. Só que o pessoal, ele não quer comprar o acesso, sabe, João? Ele quer simplesmente achar lá uma fórmula matemática na internet, lá puxar daqui e dali sem pagar nada e chegar num pronto de fazer um VGV de, sei lá, 10, 20, 30, 40, 100 milhões de reais sem conhecimento. Pagar o preço. E, cara, eu vou te falar que todo dia que eu converso com algum incorporador, todo dia, hoje inclusive, né, eu conversei com uma incorporadora, pra você ter ideia, não é pequena, ela tá fazendo 300 e poucas unidades. Caramba. 300 e poucas unidades, você acha que é um incorporador que tá começando, primeira Não. coisa? Não, e ela faz com recurso próprio. Aí eu Tá falei, pra de ela, eu falei brincadeira. primeiro assim, eu falei, olha, é bobeira você fazer com recurso próprio, porque assim, você tá colocando Aqui em o São seu Paulo? em São Paulo. Enfim, conversei com ela, expliquei algumas coisas. Aí eu perguntei, como que você... Porque assim, cara, não passa da terceira pergunta para eu entender se a pessoa tem ou não assim, conhecimento técnico para desenvolver um BP de qualidade, né? Um business plan. Eu falei, pô, esses empreendimentos, você já fez pesquisa de mercado para isso daí, antes de comprar o terreno? Não, a pesquisa de mercado é cara. Cara, o terreno você vai pagar milhões de reais. A pesquisa de mercado sai pouco dinheiro perto do terreno, sai uns 20 mil reais mais ou menos. Não é dinheiro de Coca-Cola, é uns 20 mil reais mais ou menos. Ela compra o terreno com recursos próprios e constrói. Mas só que antes de comprar o terreno, João, eu já tirei vários clientes de furada, clientes meus, de furadas, pra que você vai comprar o terreno, que é um terreno que ele tá cheio de problema. Você vai demorar muito tempo, você vai perder o seu tempo. E assim, você acha que é barato, ele vai sair muito caro para todas as coisas que você vai ter que desenvolver. Por exemplo, ele tem um passivo ambiental naquele terreno, ou ele tem uma área potencialmente contaminada. Uma certa vez, teve um cliente que, nossa, isso faz bastante tempo, mas assim, a ideia é nesse sentido. Ele comprou um terreno, né? Na verdade, 2 terrenos, um deles tinha uma área potencialmente contaminada, aí ele contratou um arquiteto, não vou falar nomes, né, para não expor as pessoas, mas assim, ele contratou um arquiteto e esse arquiteto falou assim, olha, a gente faz um remembramento de lote, aí ele falou, mas essa área potencialmente contaminada, não, isso aí não dá nada, não sei o que lá, começou a construção. O cara queria vender. Aí queria vender, 5 sobrados de 750 mil reais cada um. Aí assim, beleza, quando chegou lá pro final, tava terminando de fazer o acabamento, cara, pintura já. Aí deu um indeferimento no processo. Indeferimento não é fim do mundo, mas um indeferimento é um ponto de atenção bem grande, né? Deu um indeferimento no processo, e aí eu não tinha meu sócio na época, eu que fazia esses processos, né? Mas ele foi na prefeitura, né, e falou assim, olha, puxa, porque tentou falar com o arquiteto, o cara falou, tô na praia, mano, nem dá pra atender. Em 30 dias ele perdeu o processo. Ele foi na prefeitura e falou, olha, vocês têm alguém que vocês possam indicar? Para isso ele falou, não posso indicar ninguém. Mas parece ter um rapaz por aqui que tá fazendo vários empreendimentos e tal, e ele pegou meu telefone numa placa, porque eu não tenho nada de pagar nada para ninguém, foi nada a ver com isso. Mas, é assim, eu sou chato, cara. Eu vou até o final, qualquer coisa eu vou até o final. Eu sou chato demais até, né, em qualquer processo que eu vou definir, né? E aí ele procurou a gente, primeira coisa, ele procurou e falou, Romualdo, aí esses 2 terrenos, tal, quanto custa? Aí eu falei, fica X meu projeto, né? Não, mas tá muito caro, o arquiteto lá cobrou 1/5 desse preço. Eu falei, esse arquiteto nem tá falando pra você, cara, nem tá te respondendo. E outra, antes de qualquer coisa, tem uma área potencialmente contaminada aqui. Você construiu, cara, uma das coisas assim pra você resolver a contaminação de um terreno é trocar o solo. Imagina como você troca o solo com 5 sobrados em cima dele. Como que você troca o solo com 5 sobrados em cima dele? Ele ia perder. Só que o que aconteceu? A gente contratou uma empresa de análise ambiental, aí, graças a Deus, não deu contaminação no solo, porque a prefeitura, quando tem, assim, um tipo de comércio que é uma oficina mecânica ou uma gráfica, que foi o caso dele, né? Eles marcam como área potencialmente contaminada. Não é que contaminou a área, mas pode ser que tenha contaminado, e aí tem que fazer uma análise, né? E aí, dali, eu falei pra ele, poxa, olha a furada que você se meteu. Você comprou um terreno, começou a construir, pior ainda, com
um problema que poderia ser muito grande. Graças a Deus, cara, levou Ele não muito estava tempo. vendendo ainda as Não casas. dava, não tem como. Não tem como, porque não tava indeferido o processo. Como que ele Mas vai vender? às vezes você pega Vendendo um dinheiro, incorporador menor, vende para um amigo, vende assim, para um... Aí outra coisa que isso... Tem a lei 4591 de 64, que é a lei de incorporação imobiliária, você não pode fazer isso, né? Só depois do habeas. Isso é crime contra a economia popular. Tem uma outra questão, que são várias outras coisas, que o camarada, ele entra como investidor, ele tá investindo no negócio mesmo, entrando no risco também no negócio, ele é um investidor sociedade. como você. Ele tá entrando na SPE, na Sociedade de Propósito Específico, ou na SCP, que é uma sociedade em conta de participação, né? Então são formatos jurídicos, enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é muita informação. Começa a falar assim, já dá um nó na minha cabeça, cara. Mas assim, é muita informação. Mas basicamente assim, olha só, ele poderia ter contratado um escritório, que nem o nosso, por exemplo, ou qualquer outro escritório, né? Que poderia ter feito essa análise preliminar logo no meu BP de 5 minutos. Já ia bater, olha, cara, não compra esse terreno, ou então, que nem aconteceu com um cliente nosso, né? Eu falei, olha, não compra esse terreno, ou então você vai descontar lá 300 mil reais do cara, porque é o que pode ser o pior problema que pode dar ali de contaminação. Aí ele, mas será que o cara vai aceitar? Eu falei, mas pode ficar pra você essa bucha. Será que você quer, então, aceitar isso? Você sabendo que você pode ter um passivo de 300 mil nesse terreno? Terreno pequeno, não era muito grande, 1.000 metros quadrados. Aí eu falei assim, você sabendo que você pode ter um passivo desse, você quer comprar o terreno? Quer entrar nesse risco? Então, são muitos detalhes que você precisa ver, e isso é uma jornada, né, cara? Foram 12 anos fazendo, que eu fiz isso daí lá pra trás, depois passei pros meus sócios, né? E fui explicando pra eles. Durante um processo. Um processo. Você passou por um processo durante 12 anos. E eu já tirei muito investidor de enrascada antes de comprar o terreno. Isso não tem preço. Não tem preço. E o cara vai ser seu cliente o resto da vida, você concorda? Porque, quanto que você fez o cara economizar, cara? Não é só dinheiro, é tempo, é o cara perder, às vezes, a empresa, perder uma família, porque começa a ter problemas pessoais. Então, você realmente salvou o cliente numa situação dessa. Exatamente, a gente tirou alguns clientes de furada, de comprar terreno, que nem teve um cliente nosso que estava comprando lá bem no final da Zona Leste, né? Ele estava comprando um imóvel... Itaquera? Guaianazes. Ele estava comprando um imóvel que não, mas esse terreno aqui tá muito bom, Romualdo. Eu nasci lá. Aí, então, ele falou assim, tava comprando um terreno, nossa, Romualdo, esse terreno tá muito bom, o preço tá muito bom, beleza. O terreno ele tinha 20 de fundo e tinha um melhoramento viário de 10 metros de recuo na frente que ele ia ter que ter no terreno, ele perdia metade do terreno. E tinha 20 por quanto o terreno? Tinha 20 por 50, porém... 1.000 metros. Só que a outra rua não dava para ele colocar a frente para cá. E a rua principal, né, ele tinha esse recuo aí de 10 metros, né? Recuo especial, que é o melhoramento viário que estava ali previsto, né, para a região. Eu falei, cara, não compra. Você vai comprar esse terreno, você vai perder dinheiro, cara. Você não vai ganhar, porque aí depois eu modelei o que daria para fazer no restante que sobrava do terreno. E eu falei, você não tá comprando 1.000 metros, você tá comprando 500 metros, cara, de terreno. Aí acaba saindo caro. Lógico que quando tem essas questões de melhoramento viário, você consegue aproveitar aquele potencial construtivo e colocar para cima. Porém, o terreno tem 10 metros, cara. Não tem muito que você colocar pra cima, porque você vai ter o recuo, né? Agora, você precisaria ter sobrando ali, pelo menos aí uns 15 metros, 16 metros, pra ficar agradável, pra você subir um prédio de pelo menos 10 andares, né? Porque aí tem uma fórmula lá da prefeitura, que acima disso, você tem um recuo maior do que 3 metros. Até 10 andares, os 3 metros de recuo, pra ficar bem simples assim a conta, né? Muito bom. Bom, então vamos lá, Romualdo. Então, hoje a 360, 360, né? Você fala 360 Projetos, ela presta toda uma assessoria para desenvolver ali o projeto. Isso. Você não constrói por essa empresa. Não, por essa. E a intenção o cliente chega até você, ele quer contratar a 360. Você faz o projeto, você desenvolve esse projeto e você oferece também a obra por uma outra empresa ou não? Você fala, olha, eu te entrego isso, custa X e o cara segue em frente. Assim, João, só para eu entender o seu negócio. Só para ficar claro, o projeto é uma parte do desenvolvimento imobiliário. Então, a gente faz o desenvolvimento imobiliário, que é desde ajudar você na captação do terreno, comprar o terreno ou comprar bem aquele terreno. E se ele já tiver o terreno? Se ele já tem o terreno, entender qual que é a vocação daquele terreno, se é para uso residencial, se é para uso comercial, entender a vocação para aquele terreno, desenvolver um plano de negócios para que ele possa também captar investidores para tirar o mínimo de recurso possível do bolso dele, mas ele pode também fazer com recursos próprios, né? E aí a gente faz o projeto arquitetônico, né? Dali, e também desenvolve todas as outras questões até chegar no registro de incorporação. Né, até chegar no registro de incorporação. Do registro em diante, o que ele precisa fazer? Chegou, aprovou o projeto, fez o registro de memória de incorporação, é só vender.
É basicamente vender, aí você pode vender sim. Depois do RI, você tem até 6 meses para você poder vender as unidades no stand ali, né? Ou pode, se não fizer a denúncia da Entendi incorporação, essa mais 6. questão dos 6 meses, não entendi. Assim, Depois do RI, o registro de imóveis, pronto, você tem ali o registro do memorial de corporação. registro de corporação, Isso, que tá os lá. corretores falam, né? Eles Isso, ficam ele lá, tá com breve RI. lançamento, Pronto, saiu RI, eu comprei um apartamento assim. perfeito. Saiu o RI. Quando saiu o RI, aí ele pode, pela lei 4591 de 64, que é a lei da corporação imobiliária, né? Você tem até 6 meses para você poder fazer a venda das unidades. Mas por que até Prorrogáveis 6 meses? Não entendi. é uma questão, um tempo de stand, né? Você montou o stand, você coloca no stand, aí você pode vender na planta, né? Aquelas unidades por até 6 meses, depois... Aí, Até assim, 6 meses antes de começar a construir, é isso? até 6 meses, aí você pode renovar por mais 6. Nos 6 meses você pode fazer a denúncia da incorporação. Vou dar um exemplo bem claro. A gente tem um empreendimento, por exemplo, de 120 unidades. Imagina que eu cheguei eu fiz lá o RI, montei o stand, ok? Aí, para a demanda mínima da Caixa, eu vou precisar apresentar lá, sei lá, 70, 80 unidades para a demanda mínima da Caixa, pastas ali de vendas, beleza. Só que imagina que nos 6 meses, João, eu consegui 20 unidades. Pô, aí errou tudo, né? Vendeu 20. Você errou tudo, né? Mas ok, mas vamos imaginar que a gente errou, vendeu 20. Pra que eu vou continuar com isso? Aí faz a denúncia da incorporação, volta pro status quo, mas você vai perder muita grana pra isso. Devolve dinheiro. Assim, mas foi amador. Pra você chegar nos 6 meses e você não vendeu nada, você foi muito amador, sabe? Muito amador, porque teve muitas coisas que você pulou ali pra trás. Processo. Do processo, de estudo de mercado você não fez, né? Então tem muitas coisas que você errou ali pra você chegar nos 6 meses e você não conseguir vender. Ou então cai uma bomba no país e aí outra história. Uma pandemia. Aí uma pandemia, aí outra história. Aí é outra história. Agora, por exemplo, se você faz um business plan estruturado, que nem a gente desenvolve, né? Fazendo ali estudo de mercado, a gente faz primeiro um estudo preliminar, depois contrata algumas das grandes empresas ou pequenas, tanto faz, mas assim, ou Datastore, ou Brain, ou Hiperdados, ou DataZap, enfim, contrata alguma dessas empresas para fazer a pesquisa de mercado, que é aquilo que o Ferraz estava falando com você, faz a pesquisa de mercado, organiza ali desenvolve ali o business plan final, né? Porque a gente tem um preliminar ali. Né? Aí depois você vai fazer o final mesmo, até desenvolver o produto em cima daquela pesquisa de mercado. Porque, por exemplo, a pesquisa de mercado ela vai te falar assim, do tipo, para esse tamanho de unidade, entre 38 e 40 metros quadrados, você tem 70% dos leads, né? E você tem lá, por exemplo, 60% dos imóveis à venda. Ou seja, tem um gap, você tem menos imóveis à venda do que leads que estão procurando ele. Então a tendência é que naquela faixa de área, ou de valor, também tem. A pesquisa é bem grande, né? Bem ampla, não vou ficar entrando tanto em detalhe aqui. Mas naquela faixa é a faixa que você tem que lançar que aquilo vende. Agora você olha que tem uma outra faixa aqui que dá 4% de procura. Então esquece aquela faixa. Você tem uma que é 70% e outra que é 4%, para que você vai procurar aquela de 70%? E a gente está sempre atento, né? Todo mês a gente faz análise do PMI do Secov, né? São várias folhas, mas ele fala sobre quantas unidades são vendidas na cidade de São Paulo. E, por exemplo, um mês específico foram vendidas 6.496 unidades na cidade de São Paulo. Dessas 6.496, quantas unidades foram vendidas de entre 30 e 45 metros quadrados, que é o tamanho que a gente trabalha, né? Cara, olha, até 45 metros quadrados, a cidade de São Paulo, dá 76 a 82% das unidades vendidas no mês, é dessa faixa. Cara, 76 a 80 e poucos por cento. Esse é aí que você tem que atingir. E é o que eu trabalho. Exatamente aí que eu trabalho. Nessa faixa de valor, nessa faixa de renda. Aí a renda até 350 mil reais. Você vai pegar aí quase 60% do mercado nessa faixa. Só não pega mais porque as consultoras não conseguem lançar num valor de 350, tem que lançar 400 e pouco, 500, só que aí sai do Minha Casa Minha Vida. Aí entra naquele oceano vermelho, né? Você começa a brigar com muita gente e, cara, você não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas entra nesse mercado, médio padrão, não sei o que lá. Cara, beleza, que pode ser eventualmente que você tenha uma margem maior. Assim, isso é só minha concepção, lógico que eu posso estar errado em algumas coisas minhas. Mas assim, cara, é um mercado que assim, é um canibalismo muito grande. Você tem muita gente competindo por esse mercado. E tanto quando você olha a pesquisa, você vai olhar que esse mercado médio alto padrão, eventualmente ele vai subindo o estoque que você tem de unidades. O baixo padrão, cara, não para. O baixo padrão até 350 mil. Você tá falando de Minha Casa Minha Vida. Só que a gente desenvolve empreendimentos Minha Casa Minha Vida, como aquele que eu mostrei pra você, que não parece Minha Casa Minha Vida. Ali é médio padrão. O cara olha ali e fala assim, cara, isso aqui é um médio padrão. Então ele não vai falar, eu moro no Minha Casa Minha Vida. Ele vai falar, eu moro no Atrium, cara. Olha, que é um empreendimento assim, de porte, um empreendimento que tem mais de 20 equipamentos de lazer, 2 pistas de Cooper e tal. Você viu ali o empreendimento que a gente mostrou pra você. Então assim, a gente desenvolve com diferenciais competitivos contra os nossos clientes. É lógico, contra os nossos concorrentes. Porém, é óbvio que assim, tem que encaixar dentro do estudo de viabilidade financeira e econômica, né? Não tem jeito, você não consegue fugir disso.
Né? Então, se você não encaixar, cara, a viabilidade, você não vai achar investidores, você não vai captar investidores para esse, né? Então, para esse empreendimento. Então, se não captar investidores, você tem uma fase inicial que é um arranque, né? Porque quando entra o Geric, por exemplo, o Geric, na verdade, o Geric é gerência de risco de crédito, né, da Caixa Econômica Federal. Que é popularmente, né? O pessoal, gericar a empresa, não existe esse verbo, gericar, né? A gericar é só, assim, um verbo popular, né? Mas enfim, ali quando você tem aquele limite de crédito, e aí você tem um limite de crédito de engenharia e você tem um limite de crédito financeiro, né? Quando você tem esse limite pré-estabelecido, você pode executar ou alugar, como, por exemplo, outras empresas fazem esse aluguel do Geric, né? Do limite de crédito que ele tem ali. Beleza, mas vamos lá. Você vai precisar de uma parte inicial, cerca de 5, 10% do empreendimento, depende do seu plano de negócio, sua velocidade de vendas que você vai ter ali, mas 5 ou 10% do VGV, eventualmente você vai precisar ali inicial, porque a Caixa ela não entra, ela não coloca toda a grana da obra. Ela vai colocar, depois de depende velocidade de venda, depende de várias questões que você vai atrelar ali com o pessoal da Caixa. Mas, ele vai colocar uma parte do dinheiro. Outra parte você vai ter que ter para demolir, para passar todos os terrenos para SPE, para fazer registro de incorporação, para fazer... Isso a Caixa não entra nessa parte. Ela entra depois que você já está vendendo, ou seja, você já demoliu, já fez stand de vendas. Aí depois disso você vai passar novamente porque tem uma pré-análise, né? E depois você tem a análise definitiva, né? E aí ele falou, beleza, você falou que ia vender 100 unidades, você vendeu 80. Aí ela vai reanalisar e falar, tá perto. Mas você falou que ia vender 100, você vendeu 30, eles não vão entrar. Eles simplesmente não vão entrar no empreendimento. Porém, quando a Caixa entra, ela não paga para você depois construir. Ela vai te reembolsando. Ou seja, você vai pegar lá, fazer uma, duas, vai fazer uma medição, né? Na verdade, você vai fazer uma medição, vai chamar o engenheiro da Caixa, ele vai lá, vai medir, vai verificar se de fato você executou aqueles trabalhos que você se propôs a fazer lá na PLS, né? E vai te reembolsar aquele valor, né? E aí, então, você vai precisar desse valor inicial. Você tem um empreendimento de 90 milhões de reais, por exemplo, você vai precisar de uns 4 milhões e meio no seu bolso. E aí, onde você vai tirar se você não tiver no seu bolso? Porque a Caixa não vai entrar com essa verba inicial. Investidores, aí os investidores entram, e aí eles entram na SPE, ou por uma SCP, enfim, tem vários formatos que podem entrar. Na SPE é uma empresa normal, né? A SCP, ela funciona como um contrato. Né? A SPE, ele corre o risco. Por exemplo, caiu um operário lá na obra, machucou, morreu, enfim. O cara tá lá na SPE. Ele tá também com risco daquele negócio. Né? Agora, por exemplo, na SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, é outra história. Ele tem o sócio ostensivo, né? E os sócios ocultos, que o sócio oculto ele só está entrando com dinheiro. Não vai pegar nada para ele, por exemplo, se acontecer algum problema de obra. O máximo que pode acontecer é ele perder o dinheiro dele se fez tudo muito errado, né, ali, né? Mas aí, vamos falar de nível profissional. Você está trabalhando com um profissional, você vai captar aquele dinheiro para fazer o empreendimento. Então tem várias formas, tem muitas coisas assim que dá para você operar no mercado e muita gente que está operando no mercado assim, sem saber o que está fazendo, cara. Um incorporador amador, cara. Chegou um incorporador que eu tava falando esses dias, ele já fez 4 empreendimentos. Aí eu falei, mas como que você desenvolveu o business plan? Eu fui mostrando pra ele, ele falou assim, cara, feeling. Eu tenho feeling. Eu falei, por isso que tá metade do empreendimento parado, cara. Porque foi feeling, o feeling foi errado. Eu falei, eu mostrei os dados de mercado, ele falou, nossa, eu nem conhecia esses dados, cara. Aí eu falei, mas e aí, por que você fez esse empreendimento? Ele falou, juntou um grupo nosso, assim, de 7, 8 amigos, né? Que faz lá trilhas, enfim. Os caras já têm uma grana. Não tá nem aí, cara. Isso aí não vai mudar nosso bolso. Ele falou assim, não vai mudar. Eu falei, mas podia mudar. Podia, em vez de ser um hobby pra você, um brinquedinho, que às vezes você tá pensando que é um brinquedinho ali, podia ser um negócio pra valer. Um negócio profissional e você ganhar muito dinheiro com isso, até mais do que o seu negócio principal. Porque o mercado da construção civil é um mercado enorme, cara. Enorme. É um mercado que, assim, tudo bem, depende de qual mercado o camarada tá trabalhando ali, só se ele tá trabalhando no financeiro, cara, pra ser maior que a construção, né? Porque, assim, lógico, tem outros mercados grandes, agro também é muito grande, mas, assim, cara, a construção é um mercado, assim, no Brasil, se eu não me engano, de 430 bilhões de reais por ano. Cara, o mercado da construção é muito grande, cara. É um mercado muito grande, né? O mercado de construção do nível que a gente tem, né? Então, só a cidade de São Paulo dá 30, 40 bilhões de VGV por ano, cara, a cidade de São Paulo. É muita grana. Muita. Então, assim, enfim, é um mercado, assim, muito promissor, né? É isso. Bom, a gente tá com o tempo um pouquinho curto aqui, então vamos dar uma resumida. Então, hoje você tem um grupo de empresas, além de ser um engenheiro, né? Uhum. É palestrante e a 360 hoje, ela desenvolve, a gente falou muito sobre ela aqui, projetos imobiliários. Então, eu gostaria que você desse uma mensagem final aí. Se você quiser falar sobre as outras empresas, pode falar. Se você quiser falar apenas da 360, deixa aí uma mensagem final aí para a galera que está nos assistindo. Perfeito, pessoal. Bom, o que eu gostaria de falar para todos vocês é assim, se você acha que você pode ou você acha que você não pode, você está certo. Essa frase não é minha, é do Henry Ford. Né? Então, assim, cara, se você acha que você consegue fazer
ter uma qualidade de vida melhor para você, para sua família, cara, pensa no mercado imobiliário, que é um mercado muito bom. Todos vocês que estão aqui assistindo a gente, tem, cara, um cheque de milhões às vezes no bolso e você não quer tirar. Por quê? Você tem um amigo, um vizinho, um parente que tem um terreno, sabe? Que pode desenvolver um empreendimento imobiliário. Não necessariamente com a gente, mas com qualquer outro player do mercado. Mas se você quiser um apoio para desenvolver um empreendimento sério, né? Pode procurar a gente que a gente está à disposição para ajudar vocês nessa jornada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante informação que ele passou aqui e é uma empresa muito competente. Inclusive, eu vou passar aqui um terreno para você fazer esse levantamento, para conhecer um pouco melhor. E espero que a gente possa aí continuar trabalhando juntos. Nós vamos estar lá no Conecta Constru, né? E foi um prazer aí te receber. Gostaria de agradecer por você ter vindo até aqui, tá? Disponibilizado o seu tempo. Saiu lá de Alphaville, né? E está aqui conosco. E é isso. Muito obrigado, Romualdo. Que isso, João. Eu que agradeço. Um abraço para você e para a galera aí. Até mais. Até mais, galera. Valeu. Valeu.